Boa noite, Wagner. Tudo bem? Queria saber de você, além da análise do jogo, o Grêmio estabeleceu no início que esses 2 primeiros jogos eles seriam ainda parte da pré-temporada. Isso tem que ser levado em conta ao pé da letra ou você ficou preocupado com alguma coisa que não aconteceu, embora uma vitória que coloca o time na liderança do campeonato, aparição aí de jogador como o Benítez, que entrou bem, e quero só... Por favor, além dessa pergunta que eu estou fazendo, não é uma segunda pergunta, mas acho que todo mundo quer saber. O que você tem da situação do Campas? Mas eu quero saber especificamente do jogo, se foi jogo de pré-temporada ou foi um jogo que te deu algumas preocupações em que pese o resultado. Boa tarde a todos. Aliás, boa noite a todos. Não tenha dúvida que o jogo ainda faz parte da pré-temporada, mas eu não fiquei satisfeito com aquilo que eu vi. Eu acho que algumas coisas a gente evoluiu, mas em algumas coisas a gente ainda está um pouco estagnado, talvez fruto da carga física que foi implementada, talvez fruto de poucos amistosos que foram feitos, mas a verdade é que o time não teve um desempenho na maior parte da partida contra um adversário que marcou no bloco baixo, que todos nós esperávamos, né? Então isso eu já disse para os atletas, eu chamei atenção no intervalo, eu corrigi algumas coisas, depois eu vou falar mais sobre o jogo, mas é importante dizer que tudo isso a gente está vendo, né? Hoje, diante de um time que veio com uma marcação no 5-4-1, onde a gente tinha pouco espaço de criação, nós fomos muito lentos, né, no giro da bola, tanto na saída de 3, quando a gente entrava no campo adversário, né, nós tínhamos que acelerar um pouco mais o jogo, foi pedido isso, a gente já esperava o Guarani jogando dessa forma, então foi passado para os atletas, mas infelizmente ficou um jogo carregado no primeiro tempo, um jogo que irrita o treinador, irrita o torcedor, irrita todo mundo que está assistindo, que quer ver um bom futebol. Dentro deste primeiro tempo, a gente acabou vendo algumas jogadas interessantes, que quando saíam, o Grêmio chegava à frente, finalizava a gol, mas muito pouco perto daquilo que todos nós sabemos que esse time pode jogar. No segundo tempo, nós voltamos ainda com um pouquinho de dificuldade, então por isso a troca dos 2 volantes, porque eu queria o passe mais para frente, o passe mais vertical, porque é óbvio que existem características diferentes nesse elenco e eu tenho que tentar usá-las de uma forma muito eficiente, né? A entrada do Vila Sante e do Fernando Henrique nos deu a possibilidade, já no primeiro lance, de um passe vertical, que é o que estava faltando até então. Após a marcação do segundo gol, aí a equipe se soltou mais. O nosso adversário também teve que sair, fez uma substituição, tirou um homem de trás, e aí a gente passou a ver um time mais leve, mais solto, que chegava à frente, que cometeu erros, cometeu ainda no segundo tempo, como, por exemplo, faltas na região do meio-campo, eu jogo a bola para trás. Todas as vezes que eu jogo a bola para trás, eu estou convidando o adversário a adiantar a marcação. E aí eu tenho que recuar muitas vezes a bola no Chapecó, e aí o Chapecó quebra essa bola chega rifada. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente treina. O cansaço vai batendo, porque é apenas o segundo jogo ainda, e eu volto a dizer, infelizmente a gente não conseguiu fazer uma série de amistosos, então tem erros ainda que me irritam profundamente, mas que eu tenho que saber entender. Por quê? Porque os atletas estão tentando fazer. Você vê que às vezes falta alguma coisa por ritmo de jogo, né? Que com certeza a gente vai melhorar. O Mancini ficou satisfeito com algumas coisas, mas com outras ainda não, que é um processo de evolução. Vencemos a segunda partida seguida, somos líderes do campeonato, acho que esse é o ponto forte, mas as outras coisas, os ajustes vão acontecer. Hoje foi detectado isso com os volantes, em outros jogos talvez seja em outro setor, e eu estou aqui para tentar consertar isso tudo.
A entrada do Benítez, eu acho que deu uma leveza maior à equipe. Ele é um atleta que rompe linhas, que joga para frente, me agrada esse tipo de jogador. E o lance do Campaz é um lance de pancada, que fica difícil a gente falar alguma coisa. Por ser pancada, a gente não se preocupa tanto, né? O duro é quando há torção na articulação. Mas a pancada, eu espero sinceramente que não seja nada muito grave. Mancini, se imagina que agora, em 2022, o Grêmio vai ter que propor o jogo durante a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que o Grêmio vai ter que encarar retrancas, assim como hoje teve que encarar aqui na Arena diante do Guarani. Dentro dessa ideia de construir, de propor o jogo, eu queria que você falasse sobre o papel dos seus volantes, porque hoje o jogo praticamente mudou, o Grêmio começou a criar muito mais a partir da sua substituição, né? Essa dupla Thiago Santos e Lucas Silva, você consegue ver neles uma característica de construção a ponto de furar essas retrancas, de ser dominante com esses jogadores, tendo criatividade de fato? Olha, não tenha dúvida que 2022 essa vai ser a tônica dos jogos, né? Dificilmente a gente vai pegar adversários que vão nos marcar lá em cima, que vai adiantar a marcação. Então hoje já foi um teste para que a gente entenda aquilo que vai acontecer ao longo da temporada. Se eu for falar do Lucas e do Thiago do final do ano, eles tinham velocidade na saída de jogo. E eles foram responsáveis, né, ao término do ano 2021 pela grande evolução do time. E eu cobro muito isso deles, e eles sabem que quem dá a velocidade no time são os volantes. A partir do momento que hoje a gente vê um jogo amarrado, eu também acho que foi muito em função dessa bola jogada muito para trás. Eu tenho que arriscar. Quem joga no Grêmio e quem joga naquele setor tem que arriscar. Porque não dá para você enfrentar os adversários, seja no Gauchão, na Série B, na Copa do Brasil, tendo que propor com dificuldade de armação. Aí demora muito a bola chegar no Campaz, no Ferreirinha, no Diego, no Janderson, e aí vai irritando todo mundo, né? E aí você pega um tempo diferente do outro na arbitragem. No segundo tempo, o jogo fluiu. No primeiro tempo, muitas faltas feitas e pouca ação do árbitro. Então, isso também, de certa forma, acabou atrapalhando. Eu tenho certeza que o Lucas e o Thiago têm muito a evoluir, assim como evoluíram no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas também acho que a entrada do Vila Sante e do Fernando Henrique deixaram com que o time ficasse mais leve, e isso representou muito para a gente, porque essa bola passou a entrar no Diego, no Benítez, nos dois extremos, e a gente passou a ter oportunidade de gol. Então, com certeza, não só nos dois volantes, mas nos dois zagueiros também. Não vamos esquecer que hoje a gente fazia saída com 4 homens, os dois volantes e os dois zagueiros, adiantávamos os dois laterais, então os dois zagueiros também com um pouco de lentidão na saída de bola. Mancini, mesmo que tanto o Thiago quanto o Lucas, como você colocou, ainda tem a evoluir, você vai mudar o time, né, para a próxima rodada, como você já havia planejado, porque ainda está nesse período de pré-temporada. Então a gente, claro que está imaginando que vai ser um time um pouco diferente, que vai pegar um adversário que também não vai propor, e aí você vai precisar deste quebrar linhas também. Isso pode se tornar uma tônica para o time do Grêmio enquanto não há essa evolução, imagino que física, não sei se é nesse ponto que você coloca com relação a Thiago e Lucas, muito mais questão física, de final de pré-temporada e início, vai começar efetivamente a temporada. Isso pode se tornar mais uma tônica nessa sequência de jogos do Campeonato Gaúcho? Não tenha dúvida que sim, a tônica vai existir, né? Não sei se essa dificuldade dos dois volantes e dos dois zagueiros hoje no primeiro tempo, ela se deve só ao fato físico. Às vezes é você fazer uma boa leitura de jogo, às vezes é o posicionamento. Por exemplo, no início do jogo, nós tínhamos muita dificuldade porque o Lucas entrava no meio dos dois zagueiros, abria os dois zagueiros, mas o passe não era para frente, no ponto futuro, para que Jeromel saísse jogando, ou
Bruno Alves saísse jogando, era um passe lateral, e os dois atacantes mais adiantados do Guarani conseguiam neutralizar os dois lados. Então é importante que você faça uma boa leitura, um entendimento do jogo para que você consiga dar velocidade na bola. O que mata uma retranca ou o que fura uma retranca é você dar velocidade na bola. Você leva a bola para um lado, ou você agride sendo vertical, ou você tem que rodar a bola rapidamente e pegar o adversário desguarnecido. E isso não aconteceu no primeiro tempo. Volto a dizer, não só por causa dos dois volantes. Os dois zagueiros também tinham que dar mais velocidade. Sobre o jogo de quarta-feira, a ideia é exatamente isso, a gente usar o time B do Grêmio, né, hoje momentaneamente B, para que esses atletas também possam jogar. Ao mesmo tempo, eu dou um pouquinho de descanso a quem fez 2 jogos em sequência, preparo melhor taticamente para o outro jogo no final de semana, e assim a gente vai tentando fazer com que todos eles estejam no mesmo ritmo, já que nós não temos um elenco tão grande e há necessidade também da integração de alguns jovens que vieram do sub-20, do sub-21, para que todos eles possam desempenhar em campo. A tônica vai ser essa, mas a nossa batida tem que ser uma batida diferente. O Grêmio tem que ser um time leve com a bola. Todos eles sabem jogar, já mostraram isso, então eu estou acreditando que o fato da gente estar ainda no final da temporada tem alguns quesitos que não estão 100% ainda, mas que tem que haver uma evolução, sem dúvida nenhuma a gente reconhece. Tudo bem, Mancini? Eu quero que você fale um pouquinho sobre a condição física do Benítez, por favor, porque quando esse jogador foi contratado, veio o histórico dele dos 2 clubes anteriores, isso foi muito debatido. Como ele está fisicamente hoje, quanto ele suporta, e se você puder falar também sobre o comparativo dele, Benítez, com o Campaz, o que muda no time em relação a desempenho com o Benítez ou com o Campaz, a diferença entre os dois, por favor. A diferença é de característica. O Campaz é um atleta de mais força, que busca mais a profundidade. O Benítez é um cara que vem buscar muito o jogo, que tem um trato com a bola muito bom e que faz o time andar. São 2 jogadores que atuam de maneira diferente, até taticamente eles jogam de forma diferente. Um atacando mais o espaço na frente, o outro buscando mais o jogo e tentando costurar a jogada. Eu acho que os dois são importantes e por isso a gente buscou o atleta para que nós tivéssemos variedade nesse sentido. Os dois podem jogar juntos, inclusive, assim como o Benítez pode atuar até como segundo homem, que era a minha ideia já para o intervalo do jogo, era já voltar com o Benítez numa situação de segundo homem de meio campo, até para que a gente tivesse um pouquinho mais dessa leveza que eu citei. E sobre a parte física do Benítez, ele vem até agora em franca evolução. Hoje ele deve ter jogado aí, nas minhas contas, uns 65, 70 minutos, e eu senti o Benítez bem no jogo. Se ele tem qualquer tipo de dificuldade, os outros atletas também têm neste momento. Eu tenho certeza que ele vai evoluir bastante, até porque é um atleta extremamente dedicado no dia a dia, e vem batendo as suas marcas. Nós temos como avaliar os atletas diariamente através de GPS, de velocidades, de métricas de distância, de velocidade, de tiro curto, e ele vem a cada semana melhorando. Então, também a expectativa é que realmente ele faça uma bela temporada.